Olá pessoal, hoje nós não vamos falar de treinos, nós não vamos dar dicas, nós não vamos falar de métodos. Hoje nós vamos falar sobre uma despedida, um adeus, né, a um local onde trabalhei durante 18 anos e que infelizmente vai encerrar as atividades. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Dinardi. Eu sou professor universitário, eu trabalho com musculação, né? Presto serviço de personal trainer. Fui um ex-atleta, né, de basquete, joguei basquete a minha vida inteira e amo a educação física de forma geral. Adoro esporte, adoro exercício, enfim. Então esse vídeo é para justamente contar um pouquinho da minha história e da minha relação com a Companhia Atlética Unidade Belo Horizonte, que infelizmente ela vai encerrar as atividades. Bom, tudo começou, né, com o surgimento da notícia de que a Companhia Atlética iria abrir uma unidade em Belo Horizonte. Então foi uma loucura da nossa área, né? Todo mundo tentando enviar currículo, querendo saber informações, querendo saber como que seria o processo de seleção, enfim. Consegui me inscrever no processo seletivo e, se eu não me engano, tinha de 3.000 a 4.000 inscritos, né, para concorrer. Ninguém sabia quantas vagas iriam ofertar. E aí eu me lembro que eu me inscrevi de acordo com o meu currículo, né? A minha primeira preferência era trabalhar com musculação e posteriormente eu coloquei a segunda opção para trabalhar com esportes, porque na Companhia Atlética iria ter uma quadra, por exemplo, ia ofertar modalidades, né, esportivas. Então era um marco na nossa área, né, trabalhar numa empresa como essa. Então eu já tinha todas as informações, né, o máximo que eu consegui a respeito da empresa, né, em outras unidades, principalmente em São Paulo. E aí eu me inscrevi e naturalmente, né, eu consegui entrar, tive esse privilégio, essa oportunidade na minha vida, né? Eu já era formado, então eu entrei como professor e foi exatamente em janeiro de 2004. Eu me lembro exatamente o dia da inauguração, né? Foi um evento à parte, né? Pensando na nossa área. A Companhia Atlética ela chegou para mudar esse cenário da educação física, principalmente em Belo Horizonte, ou vamos falar de Minas Gerais. Tanto a relação cliente, empresa, professores, né, colaboradores, empresa, enfim. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que aconteceu, que na minha opinião foi um marco na nossa área, a gente tinha meta a ser batida e a gente ganhava um prêmio por isso, né? Então, na nossa área, que eu saiba, nunca tinha acontecido. Então, foi uma mudança, né? Positiva, pensando na nossa área, né? Pensando nas relações colaboradores e empresa. E aí começou, né, essa minha caminhada na Companhia Atlética, unidade de Belo Horizonte, há 18 anos atrás. E literalmente eu comecei fechando a academia. Eu ficava no horário de 21 às 24 horas, né? Isso já foi um diferencial, a academia funcionar até às 24 horas. E outra coisa que ficamos todos, né, impressionados seria o funcionamento anual da academia, né? Ela fecha somente, fechava, né, 2 vezes no ano, que é o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro. Isso a gente ficou, não é possível, isso não vai perdurar, enfim, né? Até hoje ela continua desse jeito, né? Funciona carnaval, funciona Semana Santa, feriado, sábado, domingo. Até hoje, quando eu comento, tem gente que não acredita, né? E eu acredito que isso mudou o perfil
das empresas, das outras academias em Belo Horizonte. Então, por isso que eu sempre digo, foi um divisor de águas da nossa área. Infelizmente, ela está finalizando as atividades. Bom, a minha ideia aqui é fazer um agradecimento, né, uma gratidão, que eu não sei o que seria da minha profissão, da minha carreira, né, particularmente, se eu não tivesse. Claro, eu iria seguir outros caminhos, mas a Companhia Atlética abriu muitas portas, né, fiz muitas amizades, tanto com alunos quanto com colegas de trabalho, mantenho contato, né? Houve uma rotatividade natural, né, gente? Toda empresa, todo ambiente de trabalho, isso é muito natural. Então fica aqui a minha gratidão, né? Pelo conhecimento adquirido, pela experiência prática adquirida, pelas amizades, pelos chefes que eu tive, que eu aprendi com todos, e pela vivência de uma quebra de paradigmas, né, envolvendo a nossa área, porque a gente tinha uma visão muito limitada. E aí, a partir, né, dessa convivência, desse profissionalismo, né, que a nossa área até então, né, era reconhecida como um técnico, um instrutor, né, um ajudante de atividades físicas, enfim, né, acho que a companhia ajudou o crescimento, não para quem trabalhou lá dentro, mas para quem trabalhou fora também. Porque, querendo ou não, como eu disse, mudou um pouco o cenário, né, da educação física em Belo Horizonte e em Minas Gerais, de forma geral. Bom, eu passei por vários processos dentro da academia, né, dentro da Companhia Atlética. Como eu disse, eu comecei com a musculação, depois eu fui convidado, né, tive o prazer de dar aula de basquete lá também. Como eu disse, era um diferencial, a academia possuía quadra, né, piscina, enfim, era realmente um ambiente diferenciado, né, uma estrutura diferenciada, uma abordagem profissional diferenciada, enfim. Posteriormente, eu fiquei alguns anos, né, trabalhando somente com basquete, que é uma coisa que eu amo também, fez parte aí da minha formação como pessoa mesmo, né? Porque o esporte, os pontos positivos são infinitamente maiores do que os negativos, né? Então isso me ajudou muito na carreira, na formação, até como pessoa mesmo. Bom, eu fiquei um tempo, né, somente com o basquete, porque naturalmente a gente tende a seguir essa linha de treinamento personalizado, né? Isso é natural da nossa área. E posteriormente eu tive que me desligar da companhia, né? Eu não queria, mas por força de uma situação que me foi colocada, eu optei por deixar, né, a Companhia Atlética, mas houve uma reviravolta, felizmente, né, para mim, não sei se para a Companhia Atlética também, e começamos com a abordagem de personal externo, né? Então, eu fico muito grato pela, né, a flexibilidade que o Eduardo, que o Feu, que os coordenadores, né, me proporcionaram, e eu continuei, então, indiretamente, trabalhando na Companhia Atlética. Por isso que eu considero que eu estou lá há 18 anos, né? Querendo ou não, eu estava lá diariamente, eu participo, né, vamos dizer, ativamente das discussões técnico-práticas, né? Sempre a gente está lá conversando com os colegas, participei de vários treinamentos, até como responsável, né, para passar um pouquinho da minha experiência, enfim. E aí
com essa flexibilização de um trabalho personalizado, né, não sendo funcionário da academia, se abriu, né, as portas para outros colegas, dar esse, vamos dizer, um avanço, né, que é uma projeção, é um passo natural que a nossa carreira nos proporciona, né? Enfim, eu fico satisfeito com com esse pensamento, né? Com essa visão que os profissionais que coordenavam na época tiveram e proporcionou isso para nós funcionários como um reconhecimento, né? Porque poderiam muito bem, não, tchau, e não quero vocês aqui mais, mas isso acaba sendo um reconhecimento pelo que a gente, né? A entrega que a gente teve, principalmente no início, né? Que foi um choque de abordagem, né? De atendimento, enfim. Depois houve, né, a pandemia, que foi uma loucura, ninguém esperava o que aconteceu, a gente teve, né, alguns meses paralisados, enfim, nós tivemos que nos adequar a esse nova fase aí da educação física, né, com as formas de treinamento online, consultorias à distância, enfim, né? E isso provou mais uma vez que a nossa área é muito vasta e ela, né, ela oferece oportunidades das mais simples até as mais complexas. Mas a companhia nunca entregou, né? Ela nunca nos abandonou, vamos dizer assim. A Companhia Atlética teve uma postura altamente profissional, altamente ética e, querendo ou não, humana, né? Com os colaboradores, né? Que se dedicaram ao máximo lá durante a permanência. Até porque era uma empresa que tinha a cobrança natural para um atendimento de alto padrão, que era isso que era vendido para os alunos, né? E naturalmente, né, quem entrava lá vestia a camisa e sabia que era assim que funcionava, não tinha outro jeito. E eu sempre orientava os estagiários, sempre, né, conversa com meus colegas de trabalho, falava, olha, nós temos que dar o máximo aqui, pensando na gente também, que é dessa forma que você vai ser reconhecido pela empresa, dessa forma que você vai ser reconhecido pelos alunos, e aí posteriormente você pode dar um salto na sua carreira, né, conseguindo aí, por exemplo, né, as formas de treinamento personalizado. Bom, então fica aqui a minha gratidão, né, desse lugar, desse ambiente maravilhoso. Claro, a gente tem altos e baixos, é uma relação, né, pelo menos na minha parte foi uma relação longa, então às vezes tínhamos divergências, só que os coordenadores, né, eles sempre nos escutavam, então cada um podia expor a sua opinião, podia expor o seu argumento e, se fosse plausível, eles atendiam. Eles que eu digo a coordenação, né? Os gestores, né? Eles sempre nos escutaram. Claro, quando não era possível, também era explicado de forma clara, de forma ética, enfim, né? Era uma via de mão dupla, era uma relação ganha-ganha, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento aos alunos que eu não tenho, nunca tive problema, nunca tive, nunca fiz inimizade, né? Não sei se existe. Sempre tive boa relação com colegas de trabalho, com alunos, com chefia, né? Com coordenadores, enfim. Então, novamente, eu quero agradecer aqui. Não é da boca para fora, não é hipocrisia, eu não preciso disso, né? Eu já agradeci pessoalmente quem eu tinha que agradecer, que foi quem me deu a oportunidade, né? Então,
Isso aqui é mais um vídeo assim de desabafo, né? Hoje eu ainda vou lá dar treino, ainda vou frequentar, né? Falta aí 2 dias para a academia encerrar definitivamente as suas atividades, que a ficha custou a cair. Eu acho que não só para mim, mas para vários outros profissionais, né? Alunos, pensa bem, e eu tenho certeza absoluta, tanto o colaborador quanto o aluno entrou e saiu um pouco melhor, nem que seja minimamente, né? O slogan de cuidar de gente, né? Cuidar de pessoas, isso foi sempre a nossa meta, isso foi sempre a nossa prioridade, tá? Como profissional que estava lá dentro. Então, eu acho que isso eu entreguei com todo o profissionalismo, com todo o conhecimento que eu adquiri, que eu tinha já, né? E hoje, assim, tô imaginando, né? Um pouquinho aqui da minha carreira sem a companhia atlética. Claro, cada um vai se adaptar da forma que tiver melhor e seguir a vida, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, principalmente, né, ao Eduardo Guarani, ao Fernando César, né, mais conhecido como Feu, ao Gustavo Fleming, porque eles foram os responsáveis, né, pela minha contratação e foi a maior parte do tempo que eu fiquei, que eu convivi, né, dos chefes aí, dos coordenadores. Então, fica aqui, né, o meu muito obrigado, até mesmo por ter flexibilizado a minha permanência, né, como personal trainer, e depois, né, houve uma abertura aí para os demais colegas. Então, eu quero dizer aqui que foi um prazer trabalhar nessa empresa e novamente agradecer, e não tenho muito o que reclamar, né? Acho que os pontos negativos são mínimos em relação aos positivos e eu vou seguir, né, na carreira aí com a mesma humildade, com a mesma tranquilidade, com a mesma ética, compromisso, profissionalismo, tudo que eu adquiri também, né, dentro da Companhia Atlética Unidade Belo Horizonte. Então, um grande abraço. E quem está, né, me vendo, seja colega de trabalho, seja aluno, seja coordenador, a gente se encontra por aí, né? Um grande abraço e fiquem todos aí com muita saúde. Isso é o que eu desejo para todos.